Olá, aqui é Marcelo Charra falando, estamos prontos para mais um Dica da Semana. Nessa semana que tudo está acontecendo, que a gente está vivendo uma série de adversidades aí, talvez dentre todos os contratempos a gente tem que conseguir enxergar o lado positivo de tudo, e aí eu convido então vocês a de repente se aprimorarem, gastar o tempo que a gente estava gastando no trânsito para se deslocar aos nossos escritórios, ao nosso trabalho, para a gente poder de repente se dedicar a fazer uma leitura, que pode ser uma leitura mais recreativa de um romance ou uma leitura mais técnica. Então, se o seu caso for o segundo, de ter uma leitura mais técnica, eu tenho aqui duas recomendações interessantes. O livro Getting to Yes, ou no português Como Chegar ao Sim, e um livro também do mesmo autor, chamado William Ury, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. O interessante desses dois livros é que o William Ury os escreveu e ele é o chefe da cadeira de negociação de Harvard, e ele criou então o método Harvard de negociação. E ele descreve nesse primeiro livro Como Chegar ao Sim, que é o que deu origem à obra, além de tantos outros livros que ele tem, mas esse também é muito interessante e ficou bem famoso, mas ele mostra então como chegar ao sim. Ele mostra uma metodologia que ele chama lá de PICO, em que você tem que focar no problema e não nas pessoas, que você tem que focar nos seus interesses. Você deve criar critérios para poder negociar e trazer a negociação para o campo racional, e você deve também criar opções, vários caminhos possíveis para poder destravar uma negociação. Isso faz parte de um treinamento que a gente tem, que é o método Harvard de negociação, ou negociações estratégicas. A gente tem isso como módulo de palestra ou de workshop, mas o meu convite está tudo aqui. Então, leiam esse livro, caso vocês tenham interesse pelo tema de negociação. Algumas pessoas me procuram e falam: Marcelo, como é que eu faço para evoluir em negociação? Leia esse livro, que esse livro é a base de tudo o que o William Ury escreveu e a base do que a escola de negociação de Harvard tem desenvolvido, aplicado e etc e tal. Mais legal do que isso é que ele conseguiu traduzir de um jeito muito simples, como esse PICO que eu falei, né? Foque nos problemas, nos interesses, adote critérios e crie opções. Então, a simplicidade do método é que faz ele ser tão legal e ele ser tão positivo. Então, recomendação para essa semana: Como Chegar ao Sim, do William Ury. Mas o mais legal, e eu queria estender aqui um pouquinho, pedindo permissão para vocês para que esse vídeo não fique tão longo, mas que eu consiga também trazer uma informação muito legal. Quando ele escreve esse livro, Getting to Yes, que é o livro mais recente dele, Getting to Yes não, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, né? Uma evolução do Getting to Yes, ele mostra a importância da gente estar bem com a gente mesmo, da gente compreender os nossos estados emocionais e, eventualmente, diante de uma negociação, você não entrar já com ar de derrota ou não entrar com determinado preconceito, você entrar com uma mente limpa para negociar. Porque muitas vezes nós perdemos para nós mesmos. As negociações que nós estamos diante de um cliente, ou mesmo diante de nossos colegas de trabalho, às vezes eu tenho que negociar um prazo com um cliente interno da minha empresa, e aí eu já chego dizendo: o cliente não vai aceitar, não é meu cliente interno, meu cliente não vai aceitar esse preço, e aí eu já chego derrotado. E aqui não é uma questão de pensamento positivo, etéreo, uma coisa abstrata. Não, é simplesmente de você conseguir estar bem consigo mesmo para você poder, então, agir de maneira natural, de maneira assertiva. Mas em tempos de coronavírus, que é quando esse vídeo está sendo então publicado, ele tem talvez uma sutileza muito legal, e é isso que eu convido vocês a pensarem, a refletirem e também, se puderem, ler o livro, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Como é que eu renegocio, como é que eu negocio comigo mesmo todos aqueles planos que eu tinha para essa semana, para a semana que vem. Algumas pessoas que são de corrida de rua, né, um ambiente com o qual eu já falei em outros vídeos que eu gosto muito, estavam programados para terem prova semana que vem, para uma grande prova fora do país, e aí todo o planejamento de 6 meses é jogado por água abaixo. E como é que eu encaro isso? Como eu renegocio comigo mesmo? Somente chegando ao sim comigo mesmo. Renegociando esses prazos, redesenhando outros planos, colocando de repente outros objetivos. Já que eu não posso estar exposto à rua, eu vou de repente treinar na minha casa, ou de repente vou colocar um objetivo. Eu tinha um objetivo de fazer um volume X de vendas esse mês, e por qualquer impossibilidade você não vai conseguir. Vou colocar como objetivo ler um livro, ler 2 livros, ler 3 livros, ou ler 5 livros nesse período. Então, adote esses 2 livros como a nossa dica da semana: Getting to Yes, Como Chegar ao Sim, ou Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, e busque exercitar essa negociação primeiro com você, porque você estando bem, você vai estar melhor para negociar.
Um exemplo muito legal que ele tem logo no começo desse livro aqui é a negociação do Abílio Diniz com os franceses do Cassino. Então ele foi convidado para desatar essa negociação que demorava, já durava mais de 8 anos, e nessa negociação ele conseguiu fazer com que o Abílio Diniz chegasse ao sim com ele mesmo. Não vou contar toda a história para não dar spoiler, mas essa história está aqui e o William Ury então conseguiu narrar isso de uma forma muito legal, uma leitura bastante leve, que nos convida à introspecção, que talvez seja um tema que a gente deva se aprimorar, se aprofundar neste momento. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estar contigo. Sigam os próximos vídeos, as próximas dicas da semana, e eu prometo que elas continuarão nesse nível ou melhor. Um forte abraço, boa semana, muita paz, muita luz, e vamos olhar para a parte cheia do copo, porque mesmo diante das maiores adversidades, há pontos positivos e é neles que nós podemos nos fixar. Um grande abraço, até a próxima semana.